Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gravação é de Mateus capítulo 18, um capítulo um pouco longo. Então eu vou gravar por 15 minutos e se não der tempo eu vou terminar o capítulo em outro vídeo para não ficar muito cansativo. Naquele momento, diz a palavra, os discípulos chegaram até Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, Jesus colocou-a no meio deles. E ele lhes disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Você consegue imaginar o coração de uma criança como é? Ele é puro, ele é inocente, ele não deseja o mal a ninguém, ele confia em todos indiscriminadamente. Uma criança tem como regra básica a inocência. A inocência, a humildade. Uma criança não é racista, ela é ensinada a ser. Uma criança não tem preconceitos contra o próximo. Uma criança confia naquele que está ao lado dela, sem perguntar como nem porquê. Enfim, o coração de uma criança é realmente para nós um exemplo de como deveria ser o nosso coração. Mas será que nós conseguimos manter essa humildade, esse respeito ao próximo, esse amor que não pede nada, apenas dá, igual ao de uma criança quando nós crescemos? Quem nos ensina a ser maus? Quem nos ensina a ser racista? Quem nos ensina a sermos preconceituosos, a odiar o próximo, a desejar mal ao próximo? Com certeza, a sociedade em que nós vivemos. Mas, se nós olharmos somente para Jesus, será que nós conseguiríamos ser como uma criança? Se o Senhor está nos dizendo que sim, é porque sim. Vamos continuar aqui. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Se nós quisermos entrar e sermos grandes no reino do céu, não só entrar, mas também sermos grandes lá no reino dos céus, nós vamos ter que aprender com as crianças. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Olha a importância que nós temos em cuidar das crianças, em zelar pelo bem das nossas crianças, proteger nossas crianças contra toda essa maldade que está no mundo. É o Senhor Jesus que está nos pedindo isso. Amém? Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequenininhos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Muito cuidado com o que vocês ensinam às crianças. É muito importante nós levarmos as crianças à presença do Senhor. Você tem levado suas crianças à presença do Senhor? Você tem ensinado seus filhos e as crianças que estão perto de você a amarem, a honrarem e a respeitarem, a louvarem, engrandecerem e servirem ao Senhor Jesus? É isso que você tem ensinado às suas crianças? Ou as suas crianças passam longe dos ensinamentos do Senhor Jesus? Passam longe dos lugares aonde o nome de Jesus é exaltado? Você tem ensinado seus filhos a seguirem os passos de Jesus? Ou você tem achado que isso não é importante? Que isso não faz diferença? Não preciso levar minha criança à igreja. A gente ensina princípios aqui em casa mesmo. Não é assim que o Senhor Jesus está falando para você agir. Amém? Ele diz: ai do mundo por causa das coisas que fazem essas crianças tropeçarem. É inevitável que essas coisas aconteçam, mas ai daqueles por quem elas acontecem. Ai de nós, se nós não ensinarmos, se nós não ministrarmos as nossas crianças, se nós não levarmos as nossas crianças até Deus. Se a sua mão ou seu pé te fizerem tropeçar, corte-os, jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado, aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. Cuidado com os lugares aonde os seus pés estão frequentando. Cuidado com os lugares em que a sua mão está tocando.
coisas que não agradam ao Senhor. Aonde você tem levado suas crianças, fará toda a diferença na vida delas. Leve-os para a presença do Senhor. Cuidem da vida espiritual dos seus filhos, da vida espiritual das suas crianças, porque isso vai fazer toda a diferença. A palavra de Deus diz: ensina seus filhos no caminho que devem andar, e mesmo depois de grandes, jamais se desviarão dele. Ensina seus filhos no caminho que eles devem andar. Amém? Mesmo que aconteça deles darem uma derrapada no meio do caminho, mas na hora que precisarem, eles saberão exatamente para onde voltar, porque foram ensinados a confiar no Senhor Jesus, a louvar o Senhor Jesus, a estar na presença do Senhor, nas igrejas, nos cultos. Eu não sei aonde você leva seus filhos, mas é muito importante que essa palavra seja pregada a todo tempo, em todo lugar, para que essas crianças estejam aprendendo verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. Amém? E ele diz: se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só, do que tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado com o que os seus olhos estão vendo. Cuidado com aquilo para o qual os seus olhos estão dando atenção. Se os seus olhos estão te levando a ver coisas impuras, coisas que não pertencem ao reino de Deus, arranque os seus olhos de lá. Foque os seus olhos no Senhor Jesus. Continuando, cuidado para não desprezarem um só que seja, desses pequeninos, porque eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Ele está dizendo que o Senhor dá ordens aos anjos deles nos céus, e eles estão sempre vendo a face do Senhor. Se o seu filho não está sendo levado a ver a face do Senhor, esse anjo que cuida deles está sendo menosprezado na vida do seu filho. O Filho do Homem veio para salvar aquilo que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar aquela que se perdeu? Você tem ido atrás das ovelhas perdidas? Você tem ido atrás de pregar o evangelho àqueles que estão perdidos, que não encontraram ainda o caminho da salvação, que não encontraram Jesus Cristo ainda? Vá atrás da ovelha perdida, porque Jesus te ensinou assim, a ir atrás dos perdidos. As 99 estão protegidas no seu aprisco já? Então vá atrás daquela que se perdeu, daquela que não está seguindo os ensinamentos, que não está na presença do Senhor, que não tem louvado ao Senhor como ele merece ser louvado, que não tem ouvido a palavra do Senhor como ela precisa ser ouvida. É uma questão muito importante, mais importante do que comer, do que beber, do que viver um dia nessa terra, é ir atrás das ovelhas perdidas e pregar o evangelho a cada uma delas, para que elas voltem ao rebanho, para que elas se encontrem verdadeiramente em Cristo Jesus, porque assim está nos ensinando. E se você conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. As 99 já têm garantia de salvação, as 99 já estão guardadas no aprisco, elas já têm a salvação em Cristo Jesus. Vá atrás das ovelhas perdidas, aquelas que precisam ouvir essa palavra, aquelas que precisam se render ao Senhor, precisam ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Vamos atrás das ovelhas perdidas, em nome de Jesus? Vamos? Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer, preste atenção, o Senhor não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Você tem que começar a ensinar as suas crianças a irem para o Senhor desde pequenino, porque depois que eles se tornam grandes,
fica mais difícil se eles não forem ensinados a estar na presença do Senhor. Fica muito mais difícil. O coração de uma criança é facilmente conquistado e as coisas boas, as palavras boas atraem o coração das crianças, porque elas são boas por natureza, enquanto não foram ainda arrebatadas pelo pecado, pelo diabo, que cega o entendimento e não deixa as crianças verem a verdade que está em Cristo Jesus. Está lá, é só mostrar para as crianças. Amém? E se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostra a ele o erro. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leve consigo mais 2 ou 3, de modo que qualquer acusação que você fizer contra o seu irmão seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Você percebe que aqui todas as chances de arrependimento de pecados estão sendo dadas àquele irmão que está pecando contra o Senhor, que está sendo levado, arrastado por esse mundo. Primeiro você repreende-o em particular. Se ele não te ouvir, você chama testemunhas. E se ele não ouvir nem você, nem as testemunhas, você vai levá-lo diante da igreja. E se também ele não ouvir a igreja, aí não há o que fazer. Você deu a ele todas as chances. O Senhor nos enche de oportunidades para que nós nos arrependamos, para que nós andemos em obediência a essa palavra. Mas ai daquele que for teimoso, aquele que for que não realmente não quiser ouvir o Senhor, aí não há o que fazer, né? Nós temos que considerá-lo um pagão, um publicano e não permitir que ele fique lá como lobo no meio de ovelhas, né? Digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado também no céu. A oração do Pai Nosso, né? Céu na terra, assim como é nos céus, seja também na terra. Aqui é uma confirmação, né? Se você tem um pedido, se você tem um desejo, se você está orando por alguma coisa, é tão importante você se unir a mais irmãos em oração, porque quanto mais confirmam aquilo que você está pedindo, desde que seja dentro da palavra, que aquele pedido seja um pedido justo, verdadeiro, honesto, fiel a Deus, quanto mais pessoas se unem em oração, maior é a chance, a certeza de que verdadeiramente o Senhor irá atender às suas orações. Amém? É sempre bom andar em comunhão com irmãos, viu? Porque a união faz a nossa força. Se um cai, o outro ajuda a levantar. Aleluia! Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha a importância da união, da comunhão, de você estar junto, porque quando 2 confirmam, o Pai também sela lá em cima. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. 2 ou 3, número mínimo para que funcione as coisas que você pede aqui na terra diante do Pai que está no céu. Não adianta você ficar só na sua casa sozinho, eu e Deus. Não, 2 ou 3, no mínimo, reunidos e confirmando aquilo que você está pedindo, que você está colocando na presença do Pai. Aleluia? Então Pedro aproximou-se e vai fazer uma pergunta difícil para Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E o Senhor Jesus lhe responde, tolinho, né? Eu lhe digo, não, 7 não, 70 vezes 7. 490 vezes que o seu irmão pecar contra você, você tem que perdoá-lo. O padrão do céu é muito mais elevado do que aquele que nós temos como correto. Errou comigo uma vez, eu perdoei, errou 2, não chega na 3ª e você não perdoa mais. Muito menos 7 e muito menos 70 vezes 7, porque o padrão de Jesus é muito elevado para o nosso entendimento humano. Por isso nós precisamos do Senhor,
porque Ele nos ajuda a perdoar quantas vezes necessário for. Você não tem a opção de não perdoar. Não foi dada a você essa opção. Então nem pense em querer não perdoar e estar na presença do Senhor, porque Ele nos obriga a perdoar 70 vezes 7. O mesmo, irmão, o mesmo que pecar contra você. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Quanto você está devendo ao Senhor? Quantos pecados você já cometeu na presença do Senhor? Você vai ser levado diante desse tribunal, mas o Senhor vai te perdoar. Então ele diz assim, como ele não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, tudo que ele possuísse, fossem vendidos para pagar a dívida, porque assim funcionava no Velho Testamento, né? Quando alguém não podia pagar uma dívida, eles vendiam o filho, a filha, a família inteira. Cada um valia um tanto para poder pagar a dívida para aquele para quem você devia. O servo prostrou-se diante dele e ele implorou, tem paciência comigo, eu vou pagar tudo. E o Senhor teve compaixão. O Senhor daquele servo se compadeceu dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Era muito pouquinho, porque a dívida dele era enorme, era de muita prata. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me aquilo que você me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, eu vou lhe pagar. Mas ele não quis. Antes ele saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo que eles haviam presenciado. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou e você também não devia ter tido misericórdia do seu conservo? Como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Se você tem uma dívida com Deus, o Senhor perdoou todos os seus pecados, e não eram poucos, e você tem a obrigação de perdoar aquele que fez mal a você, que te feriu, que te magoou, que te humilhou, que ficou te devendo dinheiro, não importa o que ele fez, não importa. A sua dívida é enorme e você foi perdoado dessa grande dívida, você deve perdoar também, se você quiser ser perdoado. A oração do Pai Nosso de novo, né? Perdoai aqueles que nos ofenderam, assim como perdoa-nos como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Coisa difícil de fazer, né? Mas você consegue, em nome de Jesus. Se você realmente se colocar na presença do Senhor, dizendo, Pai, perdoa-o através de mim. Eu me ofereço, eu coloco a minha vida, eu me coloco como um canal para que o Senhor perdoe e eu vou ficar livre dele. E quando você chegar na presença do seu Pai, ele também vai te perdoar, como você fez com o seu irmão que te magoou. Amém? Eu consegui terminar esse capítulo hoje, falei meio rápido, eu acho que 18 minutos é bastante. Mas eu consegui terminar e não consegui parar, porque uma coisa estava muito ligada à outra. Amém? Um abraço, deixa seu comentário, deixa um amém aqui se você puder, compartilhe com mais pessoas, se você achar que isso te edificou. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com Mateus 19.